Paz de Jesus, irmãos. Deus abençoe os irmãos. Derrame graça, virtude, hoje e sempre, em nome de Jesus. Hoje é o dia da ceia, né, irmão? Ceia do Senhor. E sei que a graça de Deus é derramada sobre nossas vidas. Né? Nem todos os irmãos puderam estar aqui hoje, uns irmãos trabalhando, outros enfermos. Mas em tudo damos graças, né? Pelos irmãos que puderam estar aqui hoje, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos, abra em João capítulo 15. Enquanto nós oramos, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, colocamos nossas vidas, Senhor Jesus, diante da sua presença, para que o Senhor possa nos ajudar, nos sustentar, nos fortalecer e nos animar, Senhor. Opera com poder e graça em cada coração, em cada mente, pois precisamos do Senhor agindo e operando em nossas vidas. Derrama o teu Espírito Santo sobre cada um de nós e nos fortalece, pois precisamos do Senhor, precisamos da sua ajuda, precisamos da sua graça sobre cada um de nós. Toma posse, Senhor, da vida e do coração de cada um dos meus irmãos. E nos livra de todo mal, Pai. Que nosso coração esteja atento, que nosso coração esteja aberto, que possamos viver, Senhor Jesus, a sua palavra, o seu evangelho, possamos viver a graça de Deus. Opera com poder e graça, Senhor, sobre cada um de nós. E nos livra de todo mal, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém, irmãos? João capítulo 15, versículo 1. Vamos ler, irmãos, todos juntos? 1 e 2 e 3. Vamos lá? Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, tira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais. Vós já estáis limpos. Então a palavra é muito clara, né, irmãos? Jesus é a videira, nós somos as varas, e nós estamos ligados nele. Amém? Só que precisamos ser? Vamos ler de novo? Versículo 2, 1, 2, 3. Versículo 2, toda limpa. Então, nós estamos em Jesus? Murcho. Estamos em Jesus? Se estamos em Jesus, precisamos ser limpos. Amém? Limpos. E Jesus foi claro. Versículo 3. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho. Então, a gente precisa ser lavado. Precisamos ser limpos. Mesmo dando frutos, precisamos ser limpos. Isso aí tem que estar claro em nosso coração, em nossa vida. Amém, irmãos? Porque se nós não deixarmos sermos lavados, capítulo 13. Capítulo 13, aí de João mesmo. Versículo 6 diz assim. João 13, versículo 5. Aqui Jesus, ele está fazendo o quê? Versículo 5 diz: depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e enxugá-los com a toalha com que estava cingindo. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu te não lavar, não tem parte comigo. Mas olha só, mais para frente, versículo 9 e 10, todos juntos, irmãos, como é que diz?
Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não? 11. Porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: nem todos estáis? Então quem é que era essa pessoa aqui? Judas Iscariotes. Por que Judas Iscariotes traiu Jesus? Por que ele traiu Jesus, irmãos? Versículo 10. 1, 2, 3. Vós estáis, mas não? E ele estava falando de quem? Estava falando de quem? Judas. Então Judas era discípulo? Era. Era apóstolo? Era. Fazia sinais e milagres? Fazia. Porém ele não deixava ser lavado. Não deixava ser limpo. Automaticamente, Jesus falou, João capítulo 15, volta lá de novo. João 15, versículo 2 e versículo 3, irmãos, todos juntos. Toda vara em mim que não dá fruto, atira. Opa, toda vara em mim que não dá fruto faz o quê? Tira fora. Então é essencial dar fruto? É essencial dar fruto. E limpa todo aquele que dá fruto, para que dê mais fruto. Então, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho? Então, Judas não permitiu ser lavado, não é isso? Se ele não foi lavado, ele também parou de dar frutos. E ele não foi lavado por quê? Porque a palavra de Jesus já não entrava mais nele. Judas Iscariotes, ele passou a ser uma pessoa totalmente insensível. Eu não sei o nome que se dá na psicologia, é psicopatia, eu não sei se esse é o nome. Se alguém entende aí, fala, se eu estou falando besteira ou não, né? Mas acho que psicopatia é a pessoa que não se importa com o sentimento das pessoas. E Judas Iscariotes, ele passou a ser espiritualmente um psicopata. Não se importava mais de entregar a Jesus, de ver Jesus morrer, de acabar com a vida de Jesus na cabeça dele. Mas tudo isso por quê? Porque Judas, ele não permitiu ser lavado. Então a gente precisa ser lavado. E não é só lavado de banho todo dia. Não. É ser lavado aonde? Judas, ele não estava sendo lavado aonde? Na alma dele, no entendimento dele. Dentro de Judas não estava sendo lavado. Mesmo andando com Jesus. Mesmo sendo apóstolo. Mesmo andando com os discípulos. Mesmo vendo milagres. Mesmo vendo multiplicação de coisas maravilhosas, mesmo vendo Jesus andar sobre o mar, mesmo vendo Lázaro sendo ressuscitado dentre os mortos depois de 4 dias, mesmo vendo coisas, participando de coisas, isso não foi suficiente para que Judas fosse lavado. Por quê? Porque para ser lavado a gente precisa deixar a palavra entrar no nosso coração e praticar a palavra. O segredo está onde, irmão? Quando eu pratico a palavra. Então Judas, ele caiu. Por que Judas Iscariotes caiu? Porque ele não deixou ser lavado. E por que ele não deixou ser lavado? Porque ele não quis praticar a palavra. Ele apenas era um ouvinte, mas era um ouvinte esquecido. Ele apenas ouvia, mas no dia a dia ele não praticava. E esse é o perigo para as nossas vidas. Na hora da tentação, na hora da aflição, quando que Deus pode socorrer uma pessoa? Deus socorre uma pessoa se ele estiver ouvindo a palavra. Ouvindo. Então ele tem que se esforçar para ouvir a palavra. Não é? Por exemplo, se você está com muito sono aqui hoje, você não vai ouvir a palavra. Mas a pergunta é, você vai ouvir no outro dia? Porque se não ouvir no outro dia, também não adianta nada. Né?
Só estava eu ocupando a cadeira, o corpo, porque o espírito já foi arrebatado. Abra aí, irmão, em 2 Pedro, capítulo 2. Segunda Pedro, capítulo 2, irmãos. Então, veja só, irmãos, Deus ele é fiel, amém, irmão? Deus é fiel, irmãos. Deus, ele guarda, Deus livra, Deus nos dá o escape, Deus é maravilhoso, irmãos. Eu digo uma coisa para os irmãos, quem anda com Deus, ele não vive caindo, quem anda com Deus, ele tem que viver vencendo, tem que viver, a vida dele é uma vida que tem que ser uma vida de vitória, vitória contra o pecado, vitória contra a carne. Ele dá um deslize aqui ou lá, acontece, mas a vida dele não é uma vida de queda, é uma vida de vitória. Não foi Jesus quem disse, o diabo veio roubar, matar e destruir, mas ele veio para que nós tenhamos vida e vida com abundância. Essa vida com abundância, ela é material? Ela é física ou é espiritual? É espiritual. Então, nós como cristãos, temos que ter uma vida em Cristo abundante, cheio do fruto do Espírito. Não pode ser uma vida morta. O Senhor, ele nos chama o quê? O arrependimento, né? Como nós louvamos, que é mudança de coração, mudança de mente. Então Jesus nos chama para mudar a nossa mente, mudar o nosso coração, mudar os nossos pensamentos, e não sermos mais as mesmas pessoas. E isso funciona quando nós deixamos ser lavados. Então ser lavado é importante na nossa vida. Quando eu conheci o Evangelho, uma das principais coisas que eu pude, pela graça de Deus, entender, por causa das pregações, era ser lavado, era ser limpo, ser purificado. Mas muitos que eu conheci, também que começou junto comigo na palavra, eles não permitiam ser lavados. Eles persistiam nos seus pensamentos, persistiam nas suas razões, persistiam nos seus argumentos, e não se sujeitavam à palavra, não se sujeitavam ao Evangelho, e isso é um problema, e nós não podemos permitir isso. Ele nos chamou para sermos lavados, né, irmãos? Sermos lavados. E aqui em 2 Pedro capítulo 2, versículo 9, diz assim, irmãos, vamos ler o versículo 8, versículo 9 e versículo 10, irmãos, todos juntos, bem alto, irmão, todos juntos, como é que diz aí? Porque este justo, habitando entre eles, livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia de juízo, para serem castigados, mas principalmente irmãos, vamos ler de novo, versículo 9, que é muito importante isso aqui. Versículo 9, 1, 2, 3, como é que diz? Então Deus é bom, mas também Deus castiga. Então no último dia as pessoas vão ser o quê? Castigadas. O que é castigo aqui? É as pessoas que vão ser lançadas no lago de fogo do inferno. Não é? Então acho que ninguém de nós queremos ir para lá. Nós queremos ser o quê? Sermos salvos, né? Amém? Amém. Você quer ser salvo, irmão? Em nome de Jesus. Porém, nós temos que entender, irmão, que piedade, que está escrito aqui, ó, assim sabe o Senhor livrar Então, o Senhor sabe. O Senhor sabe. O que significa o Senhor sabe? O Senhor sabe livrar. Olha que coisa. Na hora da tentação, você quer ser livre? Ou você quer cair em tentação? Murcha, hein? Sei não, irmão. Na hora da tentação, você quer ser livre ou você quer cair? Quer ser livre, irmão? Jesus orou e intercedeu, né? Na oração.
Não nos deixe cair tentação, mas livra-nos no mal. O Senhor sabe livrar, então Deus quer nos livrar da tentação. Por quê? Se alguém cai em tentação, vai gerar o que nele? Cada um sendo tentado, é atraído e engodado. E quando a pessoa consome, pratica a tentação, pratica o pecado, a palavra diz que o que é gerado dentro dele é a morte, porque o salário do pecado é? Então, todo ser humano sofre tentação. Aqueles que caem na tentação, a morte é gerado dentro deles, porque o pecado gera morte no coração do ser humano. Então, a luta é Deus gerar vida e o diabo quer gerar morte. Então você serve a Deus e Deus quer gerar vida dentro de você. E o diabo lança tentações para gerar morte na sua vida. Então existe espiritualmente uma disputa, e você nem sabe, você acorda às vezes de manhã e não sabe o que está acontecendo. Você acha que as coisas que estão acontecendo, muitas vezes é natural, não é natural, é o diabo já investindo para querer gerar morte na sua vida. E aí você vem para o culto, você vem para a igreja, você está no grupo da igreja, você tem a pregação, você tem 1001 coisas para poder se envolver com a palavra de Deus, para gerar vida. Gerar vida. Deus quer gerar o que em nós? Vida. E o diabo quer gerar morte. Então o diabo ele trabalha com a tentação, ele é chamado de tentador. Mas Deus quer nos livrar do tentador. A pergunta é, Deus vai livrar quem? Só ler o texto, vamos ler de novo, irmão? Versículo 9. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os... Então o que é uma pessoa piedosa? Deus vai livrar os? Deus vai livrar os? Piedosos. Então você e eu temos que ser o quê? Piedosos. Então o que é uma pessoa piedosa? Pessoa piedosa não é uma pessoa boazinha. Ah, essa pessoa é tão boazinha, uma pessoa piedosa. Não. Isso é uma palavra que infelizmente as pessoas entendem bem errado. Piedoso não é uma pessoa bonzinha, não é uma pessoa emocionada. A pessoa lá, você fala de Deus, a pessoa começa a chorar, né? Já conheci algumas pessoas assim, você começa a falar de Deus, a pessoa chora. A pessoa fala, ai que coisa linda, que fofinho que você está falando. Só falta falar assim, que bonitinho, ai como é bom. Piedoso não é uma pessoa emocionada. Piedoso é aquele que ouve e pratica. É viver Cristo. Tem um texto lá em Timóteo que diz assim, ó, todos aqueles que querem viver Cristo piamente padecerão perseguições. Então viver Cristo piamente é quando eu ouço a palavra e pratico ela. Eu me separo do mal e busco a santificação, busco a Deus. Isso é viver piamente. Ser uma pessoa piedosa é como? O que é ser uma pessoa piedosa? Ó, vamos ler de novo aqui, irmãos. Versículo 7. E livrou o justo enfadado da vida dissoluta dos homens. Então, Ló viveu aonde? Quem sabe onde Ló viveu? Sodoma e Gomorra. O que é Sodoma e Gomorra? Sodoma e Gomorra é um lugar de pecado, de prostituição, de adultério, é um lugar de homossexualismo, lesbianismo. Sodoma e Gomorra é um lugar de corrupção, lugar de mentira, lugar de engano. Isso é Sodoma e Gomorra. Então Sodoma e Gomorra é onde? É aí nesse mundo. Aqui está dizendo que Ló, ele tinha enfado da vida, ele não estava feliz com aquela vida, é o que está dizendo o texto. Olha, ele estava enfadado. O que é uma pessoa enfadada, irmãos? Cansada do quê? Do mundo pecaminoso, cansada de um mundo que as pessoas não querem Deus, que não querem Jesus. Na época lá de Ló, as crianças estavam envolvidas no homossexualismo, as crianças estavam envolvidas na corrupção, as crianças estavam envolvidas no pecado, na iniquidade, no adultério, tudo estava corrompido. É o mundo de hoje, infelizmente. Então, a palavra está dizendo que Ló, ele estava enfadado porque as pessoas não queriam Deus, não queriam Jesus. Jesus não estava lá, lógico, mas que as pessoas não queriam a vida correta. Então aqui vai dizendo, irmão, que no versículo 8, que isso afligia a alma dele. Todos os? Olha o 8, porque este justo, né?
este justo, habitando entre eles. Onde que nós habitamos, irmão? Entre eles, entre as pessoas. Diz que afligia todos os dias a sua alma justa, porque pelo que via e ouvia sobre as suas obras. Então, irmãos, aqui está claro que um cristão que ama a Deus, ele não se conforma com as coisas deste mundo, com o pecado. Pecado é o quê? É o que Jesus falou que é pecado. Amém, irmãos? Não vamos inventar moda. O que é pecado? Pecado é o que Jesus falou que é pecado. Pecado é o que o Novo Testamento diz que é pecado. Então pega lá, Coríntios, Apocalipse também vai falar, coisas que Jesus falou, né, Mateus 5, enfim, Coríntios, lá está escrito isso é pecado. O pecado, para nós, não pode fazer parte da nossa vida. E quando as pessoas também praticam pecado, o pecado deles também não pode alegrar a nossa vida. A gente tem que ter esse sentimento que está escrito aqui, ó, a nossa alma, né? Calma aí, é que eu estou com o óculos errado, então, quando eu olho para os irmãos, eu vejo embaçado. Versículo 8, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, afligia, pelo que via e ouvia, sobre as suas obras injustas. Então, esse era o comportamento, e esse é o comportamento da nossa vida. Nós também devemos sentir isso. Por quê? Isso é reflexo de uma pessoa piedosa. O que é uma pessoa piedosa? A pessoa piedosa é aquele que pratica a palavra, se separa do mal e busca santificação e busca comunhão com Deus. Então, uma pessoa, irmão, que se separa do mal, uma pessoa que se separa do mal, passa a ter comunhão com Deus, comunhão com as coisas de Deus, ele não vai ficar conformado e nem vai ficar feliz com o pecado que vai acontecer nesse mundo. Ele sabe que o que está acontecendo é muito errado e que as pessoas estão indo para onde? Estão indo para o inferno. As pessoas estão indo para lá. Por que elas estão indo para lá? Porque elas não querem a Deus, elas não querem Jesus. Você prega, elas enrolam. Você prega, elas dão desculpas. Você prega, elas não aceitam. Por quê? Porque o coração delas são duros. São duros de coração. Ou é mentira? É verdade, irmão. São duros, são resistentes. Acho que vai dar certo no final. Não vai dar certo. Mas nós que estamos na igreja, ouvindo a palavra do Senhor Jesus, a palavra do Evangelho, nós temos que ser piedosos. O que é piedoso? Irmão, piedoso é aquele que não é aquele bonzinho. Ela é uma pessoa boazinha. É a pessoa que ela chora. Não, como eu disse, eu já conheci pessoas que falavam da palavra, chorava. Olha, parecia, mas a pessoa não conseguiu se converter, não se convertia. Então Deus conseguia tocar um pouco no coração, mas não conseguia converter a pessoa. Então, irmãos, ser piedoso é a pessoa que pratica a palavra. Amém? O Senhor, vamos ler de novo agora, versículo 9. Assim sabe o Senhor livrar quer ser livre da tentação? Porque a tentação, quando você pratica a tentação, gera o quê? Gera o quê? A morte. E o morto vai entrar no céu? Não vai, mano. Só vai entrar no céu aquele que tem vida dentro dele. Aquele que tem morte não vai entrar lá. Então o diabo, ele quer gerar o que em nós? Morte. E ele só vai conseguir gerar morte se nós deixarmos de ser piedosos. Piedoso é aquele que ouve e pratica a palavra. Deus não consegue livrar quem não é piedoso. Não consegue. Por que não consegue? Porque ele não quer? Lógico que não. É porque a pessoa que não é piedosa, ela não consegue ser livre da tentação. Então, a palavra diz lá em 1 Coríntios 10, né? 1 Coríntios 10, versículo 13. Coríntios capítulo 10, versículo 13, irmão. Então veja só, irmãos, o problema não é que Deus se esqueceu, Deus não me ajuda, não. A vontade de Deus quer que todos os homens se salvem, venham ao conhecimento do quê? Da verdade. Só que Deus, ele só pode nos ajudar, irmão, se nós somos piedosos, praticantes da palavra. Deus, ele tem compromisso com a palavra dele. Amém? Deus tem compromisso com a palavra dele. Se eu e você tivermos compromisso com a palavra dele, então Deus tem compromisso com a gente. Se a gente não tiver compromisso com a palavra dele, Deus não tem compromisso com a gente. Não tem aliança entre eu e Deus. Amém, irmãos? Amém? Vamos ser lavados ou não vamos? Que bênção.
Então veja só, irmãos, 1 Coríntios capítulo, falei o quê? 10, 13. E onde é que eu estou aqui, gente? Estou em 1 Coríntios. 10, 13, irmão, versículo 12, como é que diz aí, irmãos? 1, 2, 3. Mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação. Deus vai dar o escape para quem? Que são piedosos? Quem são os piedosos? Pratica a palavra. Ou seja, quem pratica a palavra é o que está no versículo 13, ou versículo 12. O que está no 12 aí, irmãos? Quem é que está em pé? Os que praticam a palavra. Se eu pratico a palavra, você pratica a palavra, então nós estamos de pé. Qual é a função do diabo? Derrubar. Ele vai usar o quê? Qual é a ferramenta que ele usa? A tentação. A minha tentação é a mesma da sua? Não. Porque você tem uma fraqueza, eu tenho uma fraqueza. Não é assim? Você tem uma fraqueza, eu tenho uma fraqueza. Eu pergunto, qual é a sua fraqueza? Você tem consciência da sua fraqueza? Você sabe onde o diabo ele vai te afligir? Qual é a sua tentação? Onde que você tem mais fraqueza na sua vida? É ali que Satanás vai querer agir. Pode estar lá o calor que for, que nem hoje, irmão. Hoje estava um calor, né? Hoje eu fui para a casa da minha mãe, mas estava um calor lá, meu Deus do céu. Parecia a antessala do inferno. Tão quente. A Tati, não está aqui, ela está no cultivo. Tati, meu Deus do céu, com aquela barrigona, ela está grávida, né? Antes que alguém me fale que eu sou, né? A perna dela ficou desse tamanho, inchada, por causa do calor. Irmão, esqueci o que eu ia falar, fiz a brincadeira. Hã? Não entendi. Está muito calor, mas esqueci o que eu ia falar. Glória a Deus. Né? Tentação. Antessala do inferno. Né? Meu Deus do céu, eu vou lembrar até o final. Era uma coisa antes disso. Ah, meu Deus. Por que eu faço isso? Me perdoa. Mas veja, irmãos, aquele que está em pé, olhe para que não caia. Olhe para que não caia. Então, veja só, irmãos. O escape não falta escape para a nossa vida. O que nos falta é o quê? Espiritualidade. Nos falta espiritualidade. Então, cada um de nós sabemos... lembrei. Cada um de nós sabemos a nossa tentação. Você sabe ou não sabe? Você tem que saber. Está um calor terrível hoje. Não, poderia colocar lá 10 garrafas de cerveja na minha frente. Para mim, se tivesse, né? Não estou falando que tinha, não. Falando se tivesse. Tem uma garrafa de cerveja ali. Eu ia ficar num calor desse, ia ficar muito tentado. Eu não. Nem um pouco. Eu ia morrer de sede, mas não ia tomar um gole. Porque para mim, não é tentação isso daí. Para outros pode ser. Né? Então, se você tem tentação, por exemplo, com bebida, você vai fazer o quê? Você vai fugir daquilo ali. Fugir dos ambientes. Você vai fugir de pessoas. Que vai querer comprometer o quê? A sua santidade. Querer comprometer o quê? A vida que foi gerada em você. Então tem pessoas, tem lugares, tem coisas que vai trazer o que para você? Lembranças. Tem gente que sente o cheiro, já lembra do pecado, né? Esse cheiro me lembrou lá do meu passado, meu Deus, quando eu fazia 2 para lá, 2 para cá, um shot, né? Eu dançava, né? Meu Deus do céu, aí vem aquela emoção dentro da pessoa, por quê? Porque a pessoa lembra, então você foge daquilo ali, você não quer saber daquilo. Aquele ambiente, não frequento mais aquele ambiente. Por quê? Porque o diabo, ele vai querer colocar tentação na minha vida. Então, eu sei quais são as minhas fraquezas. Você sabe das suas fraquezas. Você vai fazer o quê? Você vai fugir desse lugar. Porque naquele lugar quer gerar o que na sua vida? Vida ou morte? Morte. E no céu só entra quem tem vida. Então você tem que fugir daquele lugar. Aquele lugar vai trazer vida. Aquele lugar vai trazer morte. Eu tenho que discernir. Qual é a minha fraqueza? É tal, então eu fujo disso. Eu não posso.
Né? Eu posso assistir jogo de futebol de boa, tranquilo. Posso assistir tranquilo um jogo de futebol. Eu não vou xingar o juiz. Eu não vou desejar que o outro time quebre a perna, se machuque e entre em contusão. Mas eu já fui assim. Eu já assisti jogo assim, xingar o juiz. Já assisti a jogo e falava, tomara que esse cara aí quebre as pernas. Tenha contusão. Olha quanto tem piedade no coração. Hã? Sai da frente, mulher! Eu estou assistindo o jogo. Né? Acontece. Você deu um murro na televisão? Mas antes ou depois de Jesus? Ah, então, que bom. Antes está liberado, irmão. Depois não. Mas veja, a gente fica o quê? Agitado, não é? Então, quer dizer, eu tenho que tomar cuidado, controle. Vai assistir? Vou. Então, cuidado, controle. A mulher falou, né? Amém, bem. Pode falar, benzinho, né? Fala com amor, né? Aí a mulher fala assim, vamos tal coisa ali. Não, mas peraí, mas é a hora do jogo. Mas... Não, mas eu preciso honrar mais quem? Né? A esposa. Desenrola, mano. Fala logo o que falou. Roncando. Eu sou desse time aí também, irmão. Eu ronco. Né? Mas enfim, irmão. Cada um sabe da sua tentação. Estou usando coisa aqui bem aleatória, né, irmãos? Porque é uma coisa que acontece mais natural. Mas tem coisa mais profunda, né, que não dá também de falar. Mas tem coisa mais profunda na nossa vida. O Senhor vai livrar os piedosos. Quem são os piedosos? Os que praticam a palavra. Na hora que você é tentado, você precisa estar praticando a palavra. Deus vai te dar o escape. O escape. Então, qual é a minha fraqueza? Qual é a sua fraqueza? Cada um tem a sua. Eu não julgo a fraqueza de ninguém, irmãos. Porque a sua fraqueza, para mim, pode ser nada. Não é? Mas é sua fraqueza. A sua fraqueza é grande. Eu não posso pegar a sua fraqueza e colocar do meu lado e dizer, que isso, eu vou desprezar a sua luta, a sua fraqueza. Não, eu vou desprezar a luta de ninguém. A sua fraqueza, eu entendo. Eu não vou falar que você é um fraco, né? Você tem fraqueza, mas você tem condições de vencer cada fraqueza, cada luta. Porém, nós temos que pôr uma coisa na nossa cabeça. Deus só vai intervir, Deus só vai agir se nós somos obedientes e praticantes da palavra. Ou seja, eu não posso ser uma pessoa indiferente, eu não posso pensar em Deus em segundo plano. Porque se eu começar a deixar Deus em segundo plano, deixar Deus de lado, não buscar o reino de Deus em primeiro lugar, na hora da tentação eu não vou conseguir vencer, irmãos. Não dá certo, não funciona. Então olha só, vamos ler de novo, irmãos, versículo 13. Versículo 12 diz, aquele pois que está em pé, ou aquele pois que cuida estar em pé, olhe para que não. Então ele está de pé, por quê? Porque ele é piedoso, ele pratica a palavra. Aí no versículo 13 diz, não veio sobre vós tentação, senão humana. Ou seja, a tentação que vem sobre nós, não é uma tentação assim, que não dá para suportar, dá para suportar. Mas a palavra está falando para quem? A palavra está falando para aqueles que são cristãos, que praticam a palavra. Não está falando para pessoas que não são cristãs. Não está falando para um cristão ímpio, um cristão que não está nem para a palavra. Não é para essas pessoas. Esse texto é para aquele cristão que ama a Deus, que busca praticar a palavra. Essa palavra é para essas pessoas. Enquanto uma pessoa não se decide em servir a Deus, ele vai ficar caindo em tentação. E não vai receber ajuda. Por quê? Porque ele não se entrega. Aí no versículo 13 diz, não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar, acima do quê? Podeis. Antes, com a tentação, dará também para que possais? Para que possais? Então, olha só, irmãos, Deus vai dar o escape, amém? Agora, vamos lá. Por que eu tenho que ser piedoso? Por que eu tenho que praticar a palavra? Porque só quem pratica a palavra, e só quem pratica o evangelho, só quem busca servir a Deus, mesmo com fraquezas, mesmo com erros, mesmo com falhas, porque não somos perfeitos, amém, irmãos? Eu não estou falando disso, eu estou falando o quê? Mesmo com falhas e fraquezas, eu estou perseverando em ler a palavra, em orar, eu estou buscando ter comunhão com Deus, comunhão com o povo de Deus, eu estou buscando essas coisas, mesmo com fraquezas. Deus, ele entende isso. Porém, quando eu busco sempre praticar essas coisas, então Deus vê que eu estou praticando piedade, e eu estou buscando espiritualidade, porque nós estamos aqui para sermos espirituais, não é, irmãos?
Nós não estamos aqui para sermos carnais, mundanos, né? Na hora do louvor, assim, tem uma parte do louvor que o Cláudio estava cantando, mudando. Como é que é essa parte do louvor? É mudança de coração, né? É mudança de mente. Veio uma pergunta na minha cabeça, né? A gente tem que estar mudando ou mundano? Mudando a cada dia, né? E não mundano a cada dia. Mas temos que ser? Temos que ser? Tem que ter mudança, né? Uma trava-língua, né? Tem que falar devagarzinho, senão a gente fala errado, né, irmãos? Mas, quando você busca a Deus, você busca a espiritualidade, a palavra vai dizer aqui em 1 Coríntios mesmo, capítulo 2, não precisa lá, que o homem espiritual passa a discernir tudo. Então, o que acontece? Às vezes, nós tomamos caminhos errados, queremos fazer coisas erradas, achando que estamos certos. Falamos coisas achando que estamos certos. Então, existem muitas coisas que nós vamos fazendo e às vezes a gente começa a fazer errado. Fala errado, pensa errado, age errado. E isso aí acontece. Jesus falou, toda vara em mim que dá fruto, limpa, para que dê mais. Então, na caminhada a gente vai errar. Só que quando eu estou buscando espiritualidade, Deus vai me dar o quê? Através da oração, através da palavra, através da comunhão com os irmãos, Deus vai me dar espiritualidade e discernimento. O discernimento vem por quê? Porque você se torna uma pessoa piedosa, praticante da palavra. Um piedoso praticante da palavra, ele vai se tornar espiritual. O espiritual vai discernir as coisas. E aí ele vai discernir o escape de Deus. Olha, isso aqui é um escape que Deus está me dando. Isso aqui é um escape que Deus está me dando orientação. Olha, Deus me deu escape no louvor, Deus deu escape nisso, naquilo outro. E às vezes ele quer persistir numa coisa. Aí, irmão, a gente precisa praticar a palavra. Ser piedoso. Deus livra os? Deus sabe livrar os? Então Deus sabe. O que significa Deus sabe? Deus está olhando, Deus está atento. Os olhos do Senhor estão sobre quem? Tem um texto daí, não tem? Acho que nem... Não, deixa para lá. Não, vamos lá. Acho que é Pedro. 1 Pedro, 2 Pedro. Os olhos do Senhor estão sobre os justos. 1 Pedro 3. Então, irmãos, o Senhor Jesus, irmãos, Ele quer nos livrar da tentação, porque se nós formos tentados, e cair em tentação é gerado o quê? Morte, e Deus quer nos livrar da morte, Deus quer nos livrar da tentação. Para isso eu tenho que ser o quê? Praticante da palavra. Praticante da palavra não é uma pessoa perfeita, mas é mesmo das suas fraquezas, nós temos que continuar dando os passos, amém, irmão? Dá um passo de cada vez. É um passo curto, não tem problema, mas vai dando passo, mas passos firmes. Passos que você dá e você não volta para trás. Você começou a orar, começou a ler, começou a ter comunhão, continue assim. E aí Deus vai conseguir te dar livramento. 1 Coríntios 3, versículo 12. 1 Pedro, né, irmãos? É que eu estou lembrando de outra coisa aqui. 1 Pedro, capítulo 3, né, versículo 12. Antes de ler o 12, vamos ler aqui o versículo 10. Diz assim, ó. Porque quem quer, 10, irmão, porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a sua língua do mal e os seus lábios não falem? Os irmãos querem ver os dias bons? Então nós temos que fazer o quê? Colocar o quê na boca? Um freio. Se eu não pôr um freio na minha boca, eu vou ver dias bons? A gente vai ver o quê? O dia bom. Não dias bons, mas o dia bom. Tem um dia bom? O diabo? Né? Então, se eu refreio a minha língua, eu vejo dias bons. Se eu não ponho freio na língua, eu vou ver o dia bom. Então, vamos tomar cuidado para que o dia bom, né? Vamos lá, irmão. Versículo 11. Aparte-se do mal e faça o bem. Olha aí, ó, o piedoso. O que o piedoso faz, irmão? O que o piedoso faz, irmão? E faz o quê? O piedoso busca o quê? E faz o quê, irmão? Então você quer ser piedoso? Então tem que me apartar do mal, fazer o bem e buscar a paz. Tem que buscar. É buscar a paz ou buscar a guerra? É buscar o perdão ou buscar o ódio? É buscar a união ou buscar a discórdia?
Então eu busco e sigo ela. Aí o versículo 12 diz, porque os olhos do Senhor estão sobre quem? Quem são os justos aqui? Os piedosos. E os seus ouvidos atentos às suas orações. Senhor Jesus, eu estou numa tentação muito grande, me ajuda, Senhor Jesus. Senhor Jesus Cristo, eu coloco minha vida na sua presença, eu estou com vontade de errar, vontade de pecar, vontade de fazer o que não presta. Senhor Jesus, eu estou com vontade de desistir, não quero mais. Senhor, me ajuda. Os olhos do Senhor estão sobre os piedosos, sobre os justos. Por quê? Você está buscando praticar, você está buscando viver, você está buscando mesmo com suas dificuldades, suas limitações, você está buscando seguir em frente. Então os olhos do Senhor estão sobre quem? Sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem? Os que fazem males. Versículo 13, irmãos, como é que diz aí? 1, 2, 3? Então nós temos que ser zelosos do que, irmão? Vamos finalizar aqui em Romanos capítulo 1. As pessoas, irmãos, nós temos que entender o seguinte, irmãos. A gente não pode se tornar uma pessoa ímpia. Amém? A pessoa ímpia é uma pessoa que não se importa com Deus. Então veja só, irmãos, hoje, o que acontece nos dias de hoje é uma coisa muito grave, irmãos, e a gente não pode deixar isso acontecer na nossa vida. Quando uma pessoa, irmãos, quando nós não nos tornamos pessoas piedosas, a gente automaticamente se torna uma pessoa impiedosa. O que é uma pessoa piedosa? Que pratica a palavra. O que é uma pessoa impiedosa? Uma pessoa que não pratica, ainda pratica o mal. Então, isso está cheio dentro das igrejas. Nós, cristãos, temos que entender uma coisa: Deus nos chamou para darmos frutos. Só que eu preciso ser lavado, ou seja, o que está dando errado na minha vida, eu preciso deixar Deus lavar essa parte da minha vida. O que é que está dando errado? Eu não sei, mas precisa ser lavado. Aqui em Romanos 1, versículo... Vou ler primeiro esse aqui, irmão. Versículo 28. Romanos 1, versículo 28. Como é que está escrito, irmãos? Vamos falar bem alto? 1, 2, 3. Olha, irmão, eu queria ter um tempinho assim mais para a gente poder falar disso aqui, ó. Porque isso aqui, irmão, é uma das coisas que acontecem hoje no dia a dia. Vamos ler de novo, com mais atenção? Vamos lá? E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas? Então, irmão, quem não ouve a Deus, acaba ouvindo o seu próprio coração. E a gente tem que entender uma coisa, irmão, que o coração do homem, diz o profeta Jeremias, enganoso é o coração do homem e perverso, mais do que todas as coisas. Então o coração do ser humano, ele é perverso. O coração do ser humano, ele tem perversidade. Então, aqui está dizendo que como eles não se importaram de... Versículo 28, irmão, não se... Então as pessoas, elas não se importam mais. Então o cristão, nós não podemos ser pessoas que não se importam em ter conhecimento. A lista, irmão, que vai dizer aqui na sequência é muito grande. Começa a falar aqui, ó. Eu vou ler rapidamente, versículo 29. Estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes a pai e mãe, nécios, infiéis do contrato, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem? Todas essas pessoas, aconteceram o que com elas? Deus entregou por quê? Porque eles não se importam. Veja, as pessoas não se importam de ter conhecimento de Deus,
não se importam de buscar a Deus, não se importam de servir a Deus, não se importam. Então as pessoas, quando elas não se importam, Deus vai permitindo o coração delas carregar elas. O coração nosso, irmãos, vai nos carregando quando a gente não se importa. O que significa não se importar? É quando a pessoa não é mais piedosa. O que é uma pessoa piedosa, irmãos? O que é uma pessoa piedosa, irmãos? Quem pratica a palavra. Quando eu deixo de praticar a palavra, tanto faz como tanto fez, então eu começo a desprezar o conhecimento de Deus. Então a pregação do evangelho vem, me exorta, me ensina, o evangelho diz que tem que ser assim, que tem que ser assado, tem que ser frito, mas eu vou pegar esse conhecimento e vou deixar de lado, eu vou deixar em segundo plano, eu vou ver se eu consigo, eu começo a deixar de lado esse conhecimento, então eu passo a desprezar o conhecimento de Deus. É o que está dizendo aqui, ó. E como eles não se importaram, nós estamos aqui e nós temos que dar o que, irmão? Importância. Porque se eu não dar importância, se eu deixar de dar importância, o meu coração é que vai começar a me governar. E quando o coração de um homem começa a ser governado por ele mesmo, o resultado é isso aqui que eu acabei de ler. Então as pessoas, elas dizem assim, por que existe tanta morte, tanta prostituição, por que existe tanto tráfico, por que existe isso e aquilo outro? Você já se perguntou por que existe tanta coisa ruim? Você já se perguntou, irmão? Sim ou não? Por que existe tantas pessoas ruins no mundo? Por que existem tantas pessoas assim, murmuradores, detratores, desobedientes a pais e mães, cheios de prostituição, malícia? Por que existem tantas coisas assim? Porque são pessoas que não se importam em ter conhecimento de Deus, não se importam em servir a Deus, e quando eles não se importam em servir a Deus, Deus deixa eles seguir no seu próprio coração, o seu próprio destino. Olha aqui, irmão, versículo 24. Versículo 24, irmãos. O que está escrito aí, irmãos? Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. Versículo 24, irmãos. Está aí do lado, é uma folha. 1, 2, 3. Espera aí, irmão. Vamos ler todos juntos? É valendo agora? 1, 2, 3. Então aí tá bom. Mais uma vez, irmãos. Pelo que também? Versículo 28. Versículo 26. Então está falando do que, irmão? Em relação do mesmo sexo. Pecado. Veja só, irmãos. O mundo está do jeito que está, por quê? Porque as pessoas não querem ouvir Deus. Desprezam o conhecimento de Deus. Se nós, dentro da igreja, também passar a desprezar o conhecimento de Deus, o resultado disso é isso que nós acabamos de ler a partir do versículo 28 e diante. Então, irmão, Deus não quer ninguém forçado. Deus, irmão, não vai pegar na mão de ninguém, não vai pegar no braço de ninguém, não vai torcer e vai dizer, agora você vai me servir. Deus não faz isso com ninguém. O pior juízo de um homem, que Deus pode dar para um homem no dia de hoje, não é pôr o homem na cadeira de roda, não é colocar o homem no estreito. Deus vai pôr pesar a mão em você. Isso aí, irmão, isso aí não é juízo de Deus. A pior coisa que Deus pode fazer na nossa vida é Deus deixar a gente à vontade e não falar conosco mais. Quando Deus não consegue mais falar no nosso coração, essa é a pior coisa que possa existir na vida do homem, porque ele vai seguir o coração dele, irmão, e vai de ladeira abaixo. O pecado vai só crescendo e aumentando. Por quê? Porque um dia ele despreza, que é no versículo 29, né? Eu falei? 28, como é que diz aí o 28, irmãos? De novo, vamos começar juntos. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento? A um sentimento? Continue.
Então, irmão, a pergunta é: o que é prioridade para a nossa vida? Porque Deus está dizendo que se a gente não der importância devida a Ele, se Deus começar a ficar abaixo das coisas, e a gente começar a seguir mais os nossos corações, e não se preocupar em cumprir a vontade dEle, quando isso acontece, a tendência é o pecado ir crescendo e aumentando. Então, Hebreus 2, versículo 1 diz que nós devemos estar muito mais atentos acerca das coisas que já ouvimos, e não se desviar da que nós já ouvimos. Então, o que é que Deus já falou conosco? Deus já falou muitas coisas. E Paulo mesmo fala que não me canso de repetir as mesmas coisas. Então, o que nós ouvimos, irmãos, devemos pôr em prática. Ah, mas o irmão não põe em prática, o problema é dele, não é nosso, não é seu. Amém, irmão? Ah, mas não, deixa os outros. Pensa em você. Praticar a palavra. Se você praticar a palavra, você vai se tornar piedoso. E na hora da tentação, Deus vai te livrar. Porque quando a gente não se torna pessoa piedosa, que não busca praticar a palavra, quando a gente busca praticar o evangelho, então Deus olha para nós e vê que nós estamos buscando a Ele. Então Deus, Ele vai investir na sua vida. Ele vai estender a mão. Por que que Judas Iscariotes, ele pecou, vendeu Jesus, e depois ele foi tirar a sua própria vida, porque não era uma pessoa que estava vivendo piedosamente, não havia sinceridade na vida dele, ele não se importava com Jesus, ele não se importava com as coisas do Senhor Jesus Cristo, apesar de Jesus se importar com ele, apesar de Jesus ter chamado ele de amigo, de ter dado um olhar, creio que Jesus, quando olhou para ele, deve ter sido um olhar de amor, quando Jesus recebeu um beijo que o traiu. Jesus chama ele de amigo. Então Jesus o amou naquele momento. Mas mesmo assim, ele não foi constrangido. Por que que Judas não foi constrangido? Você imagine só, irmão, você dá um beijo, não pensa isso não. Imagine só Judas ter dado um beijo em Jesus. Imagine, eu fico às vezes pensando o rosto de Judas, se afastando do rosto de Jesus, e Jesus olhando para ele, e Jesus falando para ele: amigo, o que você fez? Irmão, como é que ficaria o seu coração? Quebrado, constrangido, de arrependimento. Mas Judas, é o que está escrito aqui, ó, como ele não se importou, então Deus o entregou ao quê? A um sentimento perverso, e ele praticou tudo que não prestava. Por quê? Porque ele não tinha solução. É Deus quem sabe. Porque Pedro também negou Jesus. E a palavra diz que quem nega a Jesus, ele perde a salvação. Então Pedro, ele também perdeu a salvação. Pedro perdeu a salvação. Por quê? Porque ele não praticou a palavra, ele não estava sendo piedoso. Então Deus não conseguiu livrar Pedro da tentação. Mas por que Pedro se converteu e Pedro foi o homem que foi? Porque ele se importou com Jesus. Porque Jesus estava num lugar de importância na vida dele, não estava no lugar de Judas. Apesar de Pedro cair em tentação, porque ele não estava praticando a piedade em algum momento, mas Pedro foi ele que disse: Senhor, para quem iremos nós? Só o Senhor tem palavra de vida eterna. Então, mesmo com fraquezas e lutas, Pedro tinha Jesus num lugar de destaque. Pedro não estava enquadrado aqui no versículo 28. Pedro olhava para Jesus e o achava importante. Então, irmãos, mesmo com fraquezas, Jesus, ele precisa estar importante na nossa vida, ter importância na nossa vida. Amém, irmãos? Então, veja, irmãos, recapitulando rapidamente, o Senhor nos chamou para dar frutos, né? Só que para dar fruto eu preciso fazer o que, irmãos? Eu preciso ser limpo, ser lavado. Se eu não for lavado pela palavra, pelo evangelho, vai acontecer que nem Judas, eu vou cair em tentação. Se eu permitir ser lavado, ou seja, eu vou ouvir e vou praticar a palavra, eu vou me afastar do mal, vou buscar a santificação, quando eu começo a dar esses passos, eu começo a ser uma pessoa piedosa. Aí quando vem a tentação, Deus vai e me ajuda. Por quê? Porque quem pratica a palavra se torna espiritual.
Uma pessoa espiritual discerne o escape. Ele busca Deus em oração, né? Busca Deus na palavra. Ele vem para o culto, ele quer saber a voz, ele quer saber cadê a voz de Deus, eu quero ouvir a voz de Deus. Então Deus vai usar na pregação, vai usar na oração, vai usar no louvor, vai usar um irmão, e Deus fala com ele. Por quê? Porque ele está vivendo uma vida piedosa. Agora, quando uma pessoa não tem piedade no coração, vive de qualquer jeito, não ama Deus, Deus está lá em último lugar na vida dele, então ele não é uma pessoa piedosa. Então Deus fala, ele não ouve, Deus mostra, ele não enxerga, Deus grita e ele não consegue, porque ele está dormindo. Ele está como? Ele está morto ou morrendo espiritualmente. Então, irmãos, praticar a palavra é fundamental para a nossa vida. Amém? Para quê? Para que na hora da tentação eu consiga ser livre. Os irmãos, o Cláudio, fazer o louvor, já pode vir aqui, por favor. Amém, irmãos? Ficou claro? Ficou mais ou menos, né? Ficou claro, irmãos? Qualquer dúvida, procura o companheiro Lotim. Irmãos, antes de a gente começar, é aqui que está o cálice.